nessa noite, para que o Espírito Santo te leve a entender aquilo que tem nascido no coração de Deus. Conversa com Deus e pede para que Ele fale contigo nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem feito em nós. Senhor, a gente deixou o que a gente estava fazendo, nós nos reunimos aqui, Senhor, algumas pessoas assistem de casa, Deus, mas o que nos interessa é ouvir a Tua voz. A gente quer ouvir, Senhor, aquilo que tem nascido no Teu coração, mas somente através da ação do Teu Espírito Santo, Deus, a gente pode entender a Tua palavra. Por isso a gente te pede, Senhor, nos ajuda, Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor, e que a gente saia daqui, Senhor, transformado pela Tua palavra, Senhor, nos sentindo mais amados por Ti, Te amando mais e desejando caminhar ainda mais contigo. Esse é o nosso desejo, fala conosco, Senhor, no Teu nome que oramos, amém. Pode se sentar, ficar bem à vontade. Se você nos acompanha online, se você está aqui pelas primeiras vezes, nós temos 2 celebrações no domingo, às 10h15 da manhã e às 19 horas. É a mesma celebração, com a mesma palavra, com as mesmas músicas. A única diferença é que de manhã a gente atende as crianças até 8 anos. E de noite a gente atende as crianças de 8 até 11 anos. Então essa é a única diferença. Então se você tem entre 8 e 11 anos, vem à noite. Se você tem pais, né, se você tem filhos nessa idade, tragam à noite. Tem os juniores lá em cima, quiserem mais informações pode perguntar para o pessoal da recepção, e de manhã com as crianças menores. Gente, se vocês nos acompanham há mais tempo, vocês sabem que esse ano eu tenho pregado sobre serviço ministerial. No final do ano passado, o Davi me chamou e disse: Felipe, eu gostaria que tu pastoreasse a área dos ministérios da igreja, e então eu comecei a trabalhar nessa área. E todas as mensagens esse ano, então eu tenho aproveitado para tratar sobre esse assunto. Davi disse: Felipe, usa as oportunidades para lembrar a igreja também dessa área. E a última vez que eu preguei Efésios 4:11 em diante, que fala sobre qual é o papel do pastor na comunidade. Um pastor serve para edificar os santos para a obra do ministério. Ou seja, um pastor é alguém que cuida de pessoas para que as pessoas vivam as obras que Deus espera que cada um de nós faça. E aí a gente fez aquela diferença entre o que é o trabalho, como uma ideia de punição e de castigo, da própria origem da palavra, né, que vem do latim tripalium, que eram aqueles 3 pedaços de pau que serviam para punir os escravos, e a ideia de uma obra a ser feita através da nossa vida. E é isso que eu entendo que o pastor deve fazer, ajudar cada pessoa a construir essa obra que Deus tem colocado nas nossas mãos. E hoje o título da mensagem é Caminhando. Vai aparecer aí em algum momento, eu vi que apareceu e sumiu, porque a gente vai pensar nessa ideia de caminhada. Qual é a minha origem da relação com Deus? Qual é o meu início da caminhada com Deus? E o que Deus me propõe na minha jornada? Para quem é mais nerd, assim como eu, a ilustração que eu ia usar não era de caminhada, era da jornada do herói. Mas daí eu ia ter que explicar muito, porque acho que o Thales, que está aqui, que eu estou vendo de cara, já ia saber da jornada do herói, o arco do herói, quais são os passos, por onde é que a pessoa vai ou não vai. Os guris ali, os adolescentes também, acho que o Alisson também sabe isso. Mas então eu fui para a ideia de caminhada. A caminhada tem uma origem, tem um início, que é quando tu te põe em movimento, e tem o caminho pelo qual tu vai. Enquanto eu pensava na ilustração que eu ia usar para explicar esse texto bíblico, eu lembrei muito de um livro chamado O Peregrino, do John Bunyan. Se tu já leu esse livro, tu sabe que ele é muito bom. Se tu não leu, eu quero te recomendar que tu leia. Ele é infanto-juvenil? É, mas ele é muito bom. É a jornada de um homem chamado cristão que sai da cidade da perdição e vai até a cidade do céu. É muito legal, vale a pena mesmo ler esse livro. E hoje a gente vai continuar refletindo no mesmo livro que eu preguei da última vez, que é Efésios. Se tu tem a tua Bíblia aí, tu pode abrir na carta aos Efésios, capítulo 2, vai aparecer no telão, mas se tu quiser acompanhar na tua Bíblia, fique bem à vontade também. A cidade de Éfeso era uma cidade que ficava na entrada da Ásia Menor, mas ainda pertencia à região da Grécia. Ela tinha uma cultura grega.
E quem escreve essa carta para os Efésios, logo são as pessoas que moravam em Éfeso, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso quando ele escreve essa carta. Então é muito importante a gente entender o que estava acontecendo para entender melhor o coração do apóstolo Paulo. Naquele momento histórico, nessa cidade, as pessoas acreditavam que algumas poucas pessoas mais especiais tinham um conhecimento diferente de Deus, um conhecimento mais profundo. Algumas poucas pessoas iniciadas sabiam as palavras mágicas e o caminho para Deus. E Paulo vai combater isso. Como que ele vai combater? Nos mostrando o caminho mais claro, o único caminho, o caminho direto até a presença de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele vai combater esse gnosticismo que está começando ali, esse gnosticismo incipiente, que considerava algumas pessoas mais especiais, que gostava da adoração de anjos, né? E no texto que a gente vai ler hoje, Paulo vai escrever então sobre a condição daqueles ex-pagãos para a igreja lá em Éfeso, como eles foram transformados e por que eles foram transformados. Então Efésios capítulo 2, versículo 1, vai nos mostrar a origem quando alguém começa uma caminhada com Deus. E a origem é a morte. Eu sei que é uma palavra dura, mas mais duro é continuar na morte e receber o castigo da morte eterna. Mas, se tu nunca começou a caminhar com Deus, tu precisa entender que tu está morto, morta espiritualmente. E é isso que Paulo vai nos dizer. Efésios 2:1 diz o seguinte: Ele, Jesus, lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, quando a gente começa a caminhar com Deus, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o nosso ponto de origem é a morte espiritual. Se eu não entendo aonde eu estou, se eu não entendo a minha condição de pecador, morto por causa disso, eu não consigo caminhar com Deus. A Bíblia vai nos falar que todos pecaram e que o pecado nos afasta de Deus. E também vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Logo, eu recebo a morte como uma consequência, como um pagamento pelos meus atos pecaminosos. E a grande verdade é que todos nós somos pecadores. A pessoa mais perdida é aquela que acha que está se saindo muito bem e que acha que não tem pecado. Quase todo mundo que a gente conhece é um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas na verdade fica ali na média, né, gente? É todo mundo muitas vezes tentando fazer coisas boas e não conseguindo, tentando não fazer coisas erradas e acabando fazendo justamente essas coisas erradas, tentando mudar a sua vida e se sentindo muitas vezes sem força, ou sem encontrar uma caminhada, sem encontrar um caminho para isso. Então esse versículo, Ana, eu vou te pedir hoje para te deixar um pouquinho mais os versículos. Ele vai nos dizer e ele vai delinear a condição moral e espiritual das pessoas. Nós estamos separados da vida de Deus. Ou seja, tudo começa em Jesus. Ele nos dá vida porque nós estávamos mortos em nossas transgressões. A ideia de transgressão é a ideia de caído, de desviado da justiça. A ideia de transgressão é que a gente sempre vai além daquilo que Deus permite. Não importa até onde Deus permita, a gente sempre tenta ir um pouquinho além. Essa é a ideia de transgressão. E a próxima palavra que o apóstolo Paulo usa ali é pecado, que tem a ideia de errar o alvo. Nós fomos criados para amar Deus e as pessoas ao nosso redor. Cada vez que a gente não faz isso, a gente está errando o alvo, a gente está em pecado. E a gente nasce com o pecado entranhado no nosso DNA. Eu seguidamente dou esse exemplo e ele ajuda a gente a entender como isso acontece, né? Davi, ele vai falar, o rei Davi, que em pecado ele foi concebido. Não é o ato sexual entre o pai e a mãe dele que foi pecado. A ideia é de que ele foi concebido, que ele foi gerado e que desde o ventre da mãe dele, a vida dele já era inclinada para o pecado. O meu filho tem 6 meses, fez hoje 6 meses. E eu já convivi com muitas crianças na minha família. Normalmente, as 2 primeiras palavras que uma criança aprende a dizer são meu, e ela se torna egoísta, e a segunda é não. E ela mente na tua cara que ela não fez aquilo ali, com 1 aninho de idade, 1 aninho e pouco. Sendo que ninguém nunca mentiu para ela, sendo que ninguém nunca foi egoísta contra ela. Porque o coração da criança já é inclinado para o pecado. Veja bem, eu não estou dizendo que crianças vão para o inferno. Eu creio que dos pequeninos é o reino dos céus. Mas a gente já vê ali essa inclinação.
ali a gente já vê que cada um de nós, mesmo tentando ser bom, daqui a pouco erra, daqui a pouco vê que não consegue, daqui a pouco começa a fazer conta e vê que não vale a pena. Todos nós somos pecadores. Por isso, ser cristão, conhecer o Senhor Jesus, começa, a origem é a gente entendendo quem a gente de fato é. Eu já citei isso as últimas vezes que eu preguei aqui, né? Mas vou citar de novo. Hoje em dia é moda músicas que os autores escrevem como se fosse Deus cantando pra gente, né? E dos últimos muitos anos, a música teologicamente mais correta, que é Deus cantando pra gente, é aquela: você não vale nada, mas eu gosto de você. Essa é a verdade. Nós somos pecadores, nós temos problemas, e mesmo assim Deus nos ama. E diferente da música, né? Deus sabe por que Ele nos ama, porque Ele é amor, e o amor flui dele. E quando o texto diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, isso é muito significativo, porque muitas pessoas veem Jesus como um bom homem, como um bom exemplo, como um bom mestre, como um grande profeta. A grande questão é que alguém morto não precisa de um professor e não precisa de um exemplo. Alguém morto precisa de vida. Alguém morto precisa de algo que é maior do que um profeta, que é maior do que um bom professor, que é maior do que um bom exemplo. Jesus é o próprio Deus, Ele é o autor da vida, a vida começa nele, e é por isso que Ele é tão especial, e é por isso que somente Ele podia resolver o nosso problema com o pecado, porque a gente não precisava só de bons exemplos, a gente precisava de alguém que nos desse vida. E aí, minha gente, quando eu recebo essa vida, quando eu sou salvo, quando eu começo a caminhar com Jesus, eu não consigo olhar para mim mesmo e encontrar motivos para de alguma forma me orgulhar. Quanto mais eu caminho com Jesus, mais eu vejo que eu preciso me humilhar diante da mão dele. E assim cada vez mais eu sou livre para ser quem eu sou. Assim cada vez mais eu me sinto amado, assim cada vez mais eu vejo o pecado atuando menos na minha vida. Não tem como uma pessoa que de fato se diz crente, de fato se diz discípula de Jesus, ser dominada pela soberba. Eu sempre lembro daquele texto que Paulo escreve aos Gálatas, né? Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês começaram pelo Espírito e agora querem recomendar a vocês mesmos? É impossível uma pessoa que é salva, sabendo que recebeu a vida, quando estava morta por causa dos seus pecados, de alguma maneira se vangloriar em cima disso. E infelizmente, as duas primeiras palavras que as pessoas pensam, quando elas pensam em cristãos evangélicos, é hipócritas e orgulhosos. Hipócritas porque vivem diferente daquilo que dizem crer. E soberbos porque falam como se fossem detentores da verdade e melhores. A vida que a gente recebe em Cristo não nos dá motivo de orgulho. A gente tem que se orgulhar de ter entendido o amor dele, mas não de algo que flua de dentro de nós. Todos pecaram e por isso a morte veio. A morte aqui é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Não é propriamente o inferno, porque ele também vai ser lançado no lago de fogo que queima como enxofre, mas é uma separação eterna de Deus depois da nossa morte. E uma pessoa que não vê a sua condição pecadora é uma pessoa que está em negação, é uma pessoa que não consegue admitir os seus próprios problemas, e é uma pessoa que nunca vai conseguir caminhar com Jesus, porque eu só procuro um médico para me curar se eu reconheço a minha doença, e o pecado é uma doença que habita em cada um de nós. O Davi estava em Porto Alegre na convenção, e ele trouxe uns tapetes muito legais para a entrada de casa ali, que está escrito: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Essa é uma placa de igreja que a gente precisa levantar. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Alguém que finge ser perfeito está no lugar errado. Porque eu fui alvo do amor de Deus, porque eu estava morto nos meus pecados e transgressões. E cada crente sincero que eu conheço só caminha com Jesus, porque viu a sua própria miséria, viu a sua própria dor, viu os seus próprios problemas. Por isso, reconheça que existe um vilão que habita em ti. Existe um vilão que tenta tomar conta de quem tu é. Há uns 2 anos atrás a gente fez uma série nos adolescentes e nos jovens aqui da igreja que era chamada Eu Vilão, que é para a gente conseguir reconhecer que existe um vilão que tenta tomar conta da nossa vida, que tenta assumir o controle o tempo todo. Jesus veio para morrer por esse vilão, para transformar ele não mais em um vilão, mas em alguém responsável, em alguém capaz de viver uma vida diferente.
muitas pessoas não se veem como vilão, se veem como vítima. E talvez tu realmente tenha sido vitimizado, tenha sido vitimizada na tua vida. Mas Jesus também veio para curar essas dores, dos pecados de outras pessoas contra ti. Por isso, chega um momento na nossa vida que a gente precisa entender que a gente causou mal, que causaram mal contra a gente, mas que a gente é responsável pelo que a gente vai fazer daqui para frente. E a única forma de encontrar cura e de se livrar da culpa que nos corrói pelo mal que a gente fez é através do sangue de Jesus. Essa é a vida que Ele nos propõe. É sim a vida eterna na presença dEle, mas também é uma vida transformada aqui. Por isso, a ideia de orgulho não cabe no Evangelho. Ela é totalmente dissipada. E aí nos próximos versículos, Paulo vai continuar e ele vai dizer que todas as pessoas, e isso aqui sim se aplica àqueles crentes ex-pagãos gregos, mas também chega em nós, é a mesma realidade que a gente vive, né? Paulo diz que eles seguiam satisfazendo a vontade da carne deles, controlados pelos seus desejos egoístas, sem Cristo, sem vida, sem liberdade, sem esperança. Mas então, Paulo faz uma mudança maravilhosa no texto e ele traça uma linha divisória. Versículo 4 a 7 do capítulo 2 de Efésios diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo afirma que por amor, pela misericórdia de Deus, e a ideia de misericórdia é alguém que tem o direito de punir, mas decide não punir. Deus é totalmente santo e cada um dos nossos pecados ofende a Ele, por isso Ele tem direito de nos punir. Mas Ele, por misericórdia, decide não colocar o castigo em nós, mas colocar o castigo nele mesmo, no Senhor Jesus. E isso mostra a bondade dEle ao nos salvar. E assim como Paulo diz que aqueles gregos foram salvos para demonstrar a bondade de Deus no futuro, e é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Quando Deus salvou eles, a gente está vivendo exatamente isso. A gente está falando da bondade de Deus através da salvação daquelas pessoas. Deus continua manifestando a bondade dEle, a misericórdia dEle, a salvação nas nossas vidas, para que no futuro isso continue sendo um testemunho. O Dani e o Samuca se batizaram hoje, e daqui a muitos anos eles vão contar isso para os filhos deles, e vai continuar sendo uma prova da bondade de Deus. E um dia os netos deles, e um dia os netos dos netos vão continuar ouvindo sobre a bondade de Deus, a menos que Jesus volte antes, né, gente? Daí a gente vai se alegrar na presença dele, no céu eternamente. Deus nos resgata da nossa merecida condenação. A teologia paulina tem uma ideia central que é apresentada nesses versículos, mas que vai ser reforçada nos próximos 2 versículos. E cada pessoa que entende a sua origem de morte no pecado, vai entender que o início da caminhada com Deus é através da fé na graça de Deus, que é o que vai dizer os próximos 2 versículos que a gente vai ler. E eu queria te incentivar a decorar esses 2 versículos. Salva como plano de fundo da tua tela, do celular. Repete eles várias vezes. Não porque tem algum poder mágico em decorar versículos, mas porque esses versículos vão te ajudar a se lembrar quem é o Senhor, o que Ele fez na tua vida. E sempre que eu falo do amor de Jesus para alguém, eu uso esses 2 versículos, porque eu acho eles maravilhosos. Então, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos mostra o início da nossa caminhada. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu vou repetir, decora esse texto. Eu decorei ele numa outra versão da Bíblia, um pouquinho mais simples, mas é um texto realmente maravilhoso. E eu queria explicar ele de uma forma bem didática, para a gente poder entender o centro da teologia de Paulo. Vamos começar pensando na palavra salvos. Olha só, o que é ser salvo? Todos nós somos pecadores, falamos isso. O salário do pecado é a morte. O que é isso? Todos nós estávamos destinados a ir para ficarmos distantes de Deus. Recebemos a condenação pelos nossos pecados por toda a eternidade. Mas Deus
olha para isso e decide mudar essa realidade. Deus decide nos tirar do caminho para onde nós estávamos indo. O justo seria cada um de nós ir para o inferno. Ponto. Mas Deus olha e diz, eu vou mudar isso. Então a ideia de salvação é justamente a ideia de nos tirar dessa condenação eterna. E o texto diz que pela graça nós somos salvos. Ou seja, eu sou salvo pela graça. E o que é a graça? Quando a gente pensa em graça, a gente pensa em coisas engraçadas ou em coisas que são de graça, coisas que a gente recebe sem pagar. A ideia da salvação pela graça é justamente um favor que nós não merecemos. Graça é um favor que eu e tu não merecemos. Qual é o favor que o Senhor nos fez para nos salvar que nós não merecíamos? Jesus morreu na cruz. Jesus morreu naquela cruz como um favor por mim e por ti. Quem merecia aquela cruz era eu e era tu. Mas ele olha e diz, eu vou resolver essa situação. E a doença que nos matava cai sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz foi sobre ele. Pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, nós fomos salvos. Ele morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados, sem jamais ter feito nada de errado. Quando Deus olhou para a situação do ser humano e viu que todos iam caminhar na direção da condenação eterna, ele decide mudar isso, colocando o castigo nele mesmo. Isso é bondade. Esse amor perdoador que Deus chama de justiça. Porque a Bíblia nos diz que é no Evangelho, é no justo morrendo pelos injustos, que a justiça de Deus é revelada. A justiça de Deus não é que cada um de nós pague pelos nossos erros. A justiça de Deus é que Ele, não tendo errado, pagou por nós. Isso é ser salvo pela graça. É eu entender que eu não vou receber a condenação eterna depois da minha morte, pelo favor que Jesus me fez. E essa é a mensagem central da Bíblia. Cada história da Bíblia aponta para essa verdade, que Deus viria ou que Deus veio depois do Novo Testamento e morreu no nosso lugar. E o texto continua e diz que eu sou salvo pela graça mediante a fé. Eu já expliquei isso algumas vezes aqui, e a ideia de fé é algo em que eu creio, mas que eu também estou disposto a apostar a minha própria vida. A ideia de fé na Bíblia não é só um conhecimento intelectual que eu tenho, é algo que de fato me leva a agir. A palavra grega que a gente traduz por fé tem o mesmo significado e muitas vezes na Bíblia ela é traduzida por fidelidade. Então é algo que eu creio, mas que me leva a me comprometer com aquilo. Por isso eu sou salvo pela graça por meio da fé. Porque não adianta nada Jesus ter morrido por mim naquela cruz e eu não crer nisso. Eu não ter fé nisso. O Davi sempre dá o exemplo do jantar que foi pago. Imagina que eu chegue e diga o seguinte, olha, tem um jantar pago para ti em tal restaurante. Tudo que tu precisa fazer é ir lá e jantar de graça. Como que tu vai comer? Se tu acreditar que eu paguei o jantar, for lá e disser, olha, o Felipe me mandou aqui, o Davi me mandou aqui, eu vim aqui, então jantar. O Senhor Jesus nos convida para passar a eternidade com Ele. O Senhor Jesus nos convida a morar no céu para sempre com Ele. E Ele já pagou o preço da nossa entrada, que foi Ele morrer na cruz. O que cabe a nós é confiar, é crer nisso. E muitas pessoas, ficam tentando conjecturar como que vai ser a condenação eterna, como que vai ser a salvação eterna. A condenação eterna, a Bíblia traz muito poucas informações, mas o que a gente sabe é que vai ser um lugar de sofrimento, um lugar de tristeza, um lugar de agonia e um lugar totalmente separado da presença de Deus, consciente, é um castigo consciente. E às vezes as pessoas ficam meio assim quando eu falo isso, mas eu entendo que a condenação eterna, o inferno, é uma prova do amor de Deus ainda, tá, gente? Porque 1 Timóteo capítulo 2 diz pra gente que Deus deseja que todos sejam salvos e conheçam o amor dele em Cristo Jesus. Se Deus deseja que todos sejam salvos e mesmo assim Ele permite que alguns não sejam, é algo contrário à natureza dele, mas que Ele decide respeitar a decisão dessas pessoas. Isso é algo que mexe comigo, porque se Deus deseja que todos sejam salvos e ainda assim Ele permite que alguns não sejam, é mais uma prova de como Ele nos criou com liberdade. Mas, como vai ser então passar a eternidade diante de Deus? Eu gosto muito de 2 Coríntios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz o seguinte:
Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A presença de Deus vai ser melhor do que tudo que a gente consegue imaginar. A salvação eterna, passar a eternidade diante de Deus, não vai ser só um monte de anjinho tocando harpa, como aquelas imagens que a gente vê. Creio que também vai ter isso, e creio que vai ser maravilhoso. Mas a presença de Deus vai ser o mais puro êxtase. O teu momento de maior felicidade, o teu momento de maior prazer nessa terra não se compara ao que vai ser o tempo todo na presença de Deus por toda a eternidade. Além disso, Jesus veio para morrer e nos libertar da consequência eterna do pecado. Na nossa caminhada com Ele, Ele vai nos libertando do poder do pecado na nossa vida e da escravidão. Mas no futuro, quando Ele voltar e a gente estiver na eternidade com Ele, a gente vai ser livre da presença do pecado. E Apocalipse 21:4 vai nos dizer que toda lágrima vai ser enxugada, que toda dor vai passar, que tudo vai ser feito novo. Toda dor é por enquanto. Tudo que tu sofreu, de alguma forma, vai ser curado pela presença maravilhosa de Deus durante toda a eternidade, aonde tudo que tu imaginar é pouco perto daquilo que Ele tem preparado para nós. E tudo isso eu preciso somente crer que Ele já pagou a entrada para mim. É a fé no que Ele já fez, no que eu recebi de graça na presença dEle. Esse é o único meio de nós sermos declarados justos diante de Deus. A única forma de eu ser absolvido no meu julgamento é tendo crido que Jesus pagou o preço, pagou a condenação que eu merecia. E aí mais uma vez Paulo vai dar um tapa no nosso orgulho e ele vai dizer o seguinte: e isso não vem de vocês. A salvação não vem de nós. Deus é o autor, Deus é o consumador, Deus é o mantenedor e também é o destino da nossa caminhada. A origem da nossa caminhada é a morte, o início é o entender que Jesus morreu por mim, mas é aqui que eu entendo que não tem nada a ver comigo. O esforço humano não pode contribuir para a salvação. Se tu acha que tu vai para o céu por ser uma pessoa boazinha, eu quero te dizer, tu está sinceramente equivocado, sinceramente equivocada. Você não vai para o céu por ser uma pessoa boazinha. Não é vindo de nós. Confiar que as tuas obras podem te salvar é não confiar na obra que Deus já realizou naquela cruz. Logo, se tu confia em ti mesma para a tua salvação, a grande verdade é que tu não confia em Deus. Ou tu confia em Deus, ou tu confia em ti mesmo. Eu sei que de mim mesmo nada de bom pode sair, mas que através de Jesus vivendo em mim e eu entendendo que Ele morreu por mim, sem eu merecer, isso pode se manifestar na vida de outras pessoas. E aí o texto continua e reforça isso mais uma vez. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Uma outra possível tradução para dom é presente. Eu não pago para receber um presente. O presente é algo que eu simplesmente ganho. Eu só preciso aceitar o presente que eu recebi. Então eu sou salvo pelo favor que eu não mereço. Crendo nisso, isso não vem de mim. É um presente que Deus me dá. E aí Paulo reforça mais uma vez a ideia de que não é através do esforço humano, não de obras para que ninguém se glorie. A palavra gloria aqui, a palavra glória aqui, tem a ver com a pessoa crer na própria competência espiritual. A pessoa crer que os atos dela, de alguma maneira, vão ser suficientes. O que seria contraditório com tudo que ele acabou de dizer, né? Porque confiar em si mesmo é não confiar em Deus e na misericórdia dele. Não existe terceira via. Nós não somos salvos porque nós cremos em Jesus e somos boas pessoas. Nós somos salvos porque nós cremos em Jesus. E aí, gente, mais uma vez, eu repito, como alguém pode se orgulhar de ser salvo? Como alguém pode se orgulhar de ser crente se é algo que a gente não mereceu? É algo para que a gente não contribuiu? É algo que eu simplesmente ganhei? Não é pelo que eu faço, isso contraria o meu ego, porque eu gosto de merecer. Eu sou caxiense, quem é caxiense sabe disso. Quando alguém oferece alguma coisa para a gente logo tenta pagar. Ou a gente dá um presente, ou a gente tenta retribuir. Ser salvo não tem nada a ver com algo que eu vou dar de volta para Deus. Ninguém merece a salvação pelos seus atos. E pensar o contrário é legalismo. É achar que através da lei, através do cumprimento de coisas boas, eu de alguma maneira vou merecer o amor de Deus. Evangelho,
O que é o Evangelho? É a boa notícia de que o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e morreu numa cruz no nosso lugar. E que isso é tudo que eu preciso para a minha salvação. Isso é Evangelho, isso é a mensagem da Bíblia. O que uma pessoa precisa para ser salva, crê nisso. Por isso eu te repito e te incentivo, decora esse versículo, decora esses 2 versículos, guarda isso no teu coração. E quando tu te sentir distante de Deus, lembra que foi Ele que te reaproximou, lembra que foi Ele que te trouxe para perto. Porque infelizmente a gente tem a tendência de achar que quando eu não estou pecando, eu estou pertinho de Deus. Daí eu faço alguma coisa errada, eu fico a quilômetros de Deus e eu vou precisar de anos de caminhada para poder me reaproximar de Deus de novo, daquela mesma forma que era antes. Não é essa a ideia da Bíblia. Primeiro João 1,9 vai nos dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Quando eu peço perdão para Deus, Ele me perdoa, Ele tira a dívida que eu recebi e Ele me vê como alguém puro, Ele te vê como alguém limpo, como alguém limpa. Não porque a gente se limpou, mas porque o sangue dele nos lavou e assim a gente foi limpo. Essa é a mensagem mais poderosa do universo, essa é a mensagem transformadora, essa é a mensagem que me tirou do lixo onde eu vivia e me deu uma vida nova, com esperança, com alegria e com o poder de Deus agindo em mim, enquanto Ele me usa na vida de outras pessoas. Sexta-feira eu estava contando umas histórias para o Jean da minha adolescência e parece o filme da vida de outra pessoa. Parece a história de uma outra pessoa. E eu era uma outra pessoa. Jesus me fez uma nova criatura através do sangue dele. Ele me perdoou, ele me deu um livro em branco e disse: Felipe, escreve uma nova história, vive uma nova vida. Essa é a proposta de Deus para a gente. E aí vem a grande pergunta: mas e agora? Eu entendi esse amor de Deus. E lá no começo, Felipe, tu falou que tu ia falar sobre ministérios. Será que existe um plano de Deus para a minha vida? Ele fez tudo isso para mim? Paulo, nessa carta, ainda vai combater o falso ensino de que uma vida justa e moralmente elevada era irrelevante. Porque os gnósticos também tinham o costume de dividir a vida deles entre a vida espiritual, o que eu creio com Deus, e o que eu faço aqui na terra. Não existe essa divisão para Deus. Aquilo que eu faço aqui nessa terra demonstra aquilo em que eu creio. Então eu não sou salvo pelas obras, mas através das obras eu demonstro que eu já fui salvo. Através de uma mudança de vida eu demonstro que eu já caminho com Jesus. Por isso, se tu acha que tu é salvo, se tu acha que tu é salva e não tem nenhuma mudança na tua vida, eu quero te dar uma luz amarela aqui de alerta para te refletir na tua vida. E eu sei que essa palavra é dura e falar isso não é fácil, mas é melhor tu ouvir isso agora e te tranquilizar depois de refletir e de talvez se entregar de fato para o amor de Jesus, do que passar toda a tua vida te enganando e passar toda a eternidade longe de Jesus. Caminhar com o Senhor transforma sim quem nós somos. E uma pessoa que vive descuidadamente com a sua vida provavelmente não entendeu esse amor. Deus nos salvou para a gente viver uma vida diferente. Não para merecer a salvação, mas como consequência, como gratidão. Eu gosto de dar o exemplo do rim. Imagina que tu precise de um rim e eu seja compatível como doador e eu decido te doar um dos meus rins. Tu te cura, tu fica super bem e passa um tempo tu me encontra na rua e eu te peço um copo de água. Tu me daria um copo de água depois de eu ter te doado um rim? É óbvio que sim, né? E certamente não seria por medo que eu no meio da rua arrancasse o rim ou para tentar merecer aquele rim. Seria por gratidão. Seria por gratidão. Essa é a salvação que Deus nos dá. Ele nos dá e é nossa. Por gratidão a gente vive com Ele. Por gratidão a gente busca viver uma vida diferente. A ordem dos fatores muda tudo nesse caso. Porque se eu achar que eu mereço a minha salvação pelas coisas que eu faço, eu confio em mim mesmo. Mas se eu confio em Jesus e então eu faço essas obras, eu demonstro que eu confio em Deus e que eu sou grato pelo que Ele fez. Então sim, a ordem desses fatores vai mudar o resultado. E aí, Paulo vai nos mostrar que existe uma origem, que é a morte. Paulo vai nos mostrar que existe o início da caminhada, que é a gente ter fé na graça de Deus. E aí ele vai nos mostrar qual é a caminhada. É a hora de ir para a ação, é a hora de agir. Versículo 10, o próximo versículo na sequência natural do texto. Pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu vou colocar numa outra versão, que é a Nova Versão Internacional, que é um pouquinho mais fácil de entender. Tu pode colocar aí, Ana? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus nos salva pela graça, para que a gente viva uma vida que Ele, na eternidade, antes de ter fundado o mundo, antes de ter nos tecido no ventre da nossa mãe, já tinha planejado e deixado obras pré-prontas para que a gente vivesse. Deus, conhecendo o nosso coração, sabendo quais seriam as nossas escolhas, prepara boas obras para que a gente viva, para que a gente entenda quem Ele é e para que a gente leve esse amor adiante. E é muito interessante aqui, porque quando Deus fala que nós somos criação dEle, a ideia ali é de uma obra que está sendo realizada. Ou seja, Deus está realizando uma obra em mim e me transformando, enquanto Ele me usa para transformar a vida de outras pessoas e para fazer obras na vida de outras pessoas. Não tem ninguém perfeito dentro dessa igreja, não tem ninguém perfeito em lugar nenhum a não ser o Senhor Jesus. Mas, enquanto Ele vai nos transformando, enquanto Ele vai mudando o nosso caráter, Ele vai nos usando na obra dEle e nos levando a viver aquilo que Ele espera que a gente viva. Se tu é mais poético e gosta de viajar e devagar mais, tá? Essa palavra que nós somos criação é poiêmia, que é da onde vem a nossa palavra em português poema. Então nós também somos um grande poema que Deus está fazendo para espalhar a beleza do evangelho dele nesse mundo. Bem alegórico, né? Mas dá para a gente tirar aqui algumas ilustrações interessantes. Deus nos criou pensando que nós realizaríamos uma obra com Ele, enquanto Ele realiza a obra dele em nós. A vida que a gente recebeu torna a prática de boas obras possível. Porque eu não vou mais tentar fazer boas obras a partir do meu próprio braço, a partir do meu próprio egoísmo, para ser visto, para ser aplaudido. Eu começo a fazer boas obras para espalhar o evangelho dele. Essas boas obras que Ele preparou de antemão para que a gente vivesse, são boas obras que sempre têm a ver com o reino dele, com o evangelho sendo expandido. As boas obras não têm a ver com indivíduos enriquecendo, com indivíduos crescendo, não tem a ver comigo e não tem a ver contigo. Tem a ver com o amor de Deus chegando em outras pessoas, com pessoas sendo resgatadas do inferno, com pessoas conhecendo o amor de Jesus. As obras preparadas têm sempre essa relação, sempre tem relação com os versículos 8 e 9 que a gente acabou de ler. E eu não quero dizer que todas essas obras tenham a ver com a igreja local, porque não tem. É na nossa vida, é no nosso dia a dia. Mas sim, grande parte dessas boas obras que Deus preparou para que a gente vivesse, para que a gente praticasse, tem a ver com essa comunidade, tem a ver com a igreja local onde tu decide entregar a tua vida, com a igreja onde tu decide edificar e ser edificado, com a igreja onde tu pode aconselhar e amar pessoas e ser aconselhado e ser amado, aonde tu vai crescer enquanto tu ajuda os outros a crescer, aonde tu vai encontrar pessoas para chorar e aonde tu vai encontrar pessoas para rir. E muitas dessas boas obras que a gente faz para que o evangelho seja pregado, num primeiro momento não tem nada a ver com o evangelho. Numa primeira visão pode até passar despercebido, mas tem tudo a ver com o evangelho. Uma pessoa leva 10 minutos para decidir se ela volta ou não em uma igreja a primeira vez que ela vai. Então, como a pessoa é recebida lá no estacionamento, como o ambiente está aqui, como foi a recepção aqui, como está o cheiro, as cadeiras estão organizadas, que música que está tocando, é muitas vezes determinante para a salvação de uma pessoa. O Dani e o Samuca foram batizados. Antes das 6, o Gia chegou aqui para preparar a sala lá atrás, para arrumar as cadeiras. Tem tudo a ver com a salvação, tem tudo a ver com o batismo deles. Mas eram cadeiras sendo arrumadas. O Adelson, que batizou os meninos aqui, junto com a Camila, junto com a Bruna, junto com a Oki, com o Adriano, com a equipe que serve ali nos adolescentes, prepara um monte de coisas. Pensa em lanche para trazer, pensa em dinâmica, arruma cadeira, faz slide para que o evangelho possa ser pregado. Muitas vezes as boas obras que a gente faz são coisas que são muito simples do nosso dia a dia, mas que, movidas pelo Espírito Santo, capacitados pelo poder de Deus que atua em nós,
tem algo fantástico, algo extraordinário, algo muito poderoso acontecendo naquele momento. Eu arrumo as cadeiras e passo álcool nelas todo domingo. E eu vou orando. Senhor, que quem sente aqui conheça o teu amor. Senhor, que a pessoa que se sentar aqui entenda quem tu é e mude a vida dela. É uma cadeira? Sim, é uma cadeira. Mas é uma cadeira onde uma vida preciosa para o Senhor vai estar. Por isso, gente, eu quero dizer para vocês, as boas obras que Deus preparou para que a gente pratique, sim, tem relação com a igreja local. E eu gostaria de mostrar, como a gente está pensando nessa ideia de caminhada, qual é uma caminhada básica que a gente desenhou aqui na comunhão para as pessoas entenderem aonde elas estão e como elas podem seguir. Tu pode colocar, por favor, Ana? As pessoas, de alguma maneira, vão visitar a nossa comunidade, seja por um convite, seja porque estão assistindo online, porque conhecem alguém. E a partir disso elas vão interagir e ser integradas através justamente dessa ideia de família. O que você está vendo aqui é só a ponta do iceberg. Não é toda a igreja. Aqui é um culto que a gente entrega a Deus. Mas a gente tem muitas outras oportunidades. Hoje de manhã eu estava conversando com um casal que estava frequentando a igreja, mas ainda não tinha se integrado. E aí eles começaram a participar de um pequeno grupo, junto com o Edgar e a Michele, e com a Delson e com a Camila. O Dani e a esposa dele. Gente, eles hoje de manhã estavam rindo com o Edgar. Quem conhece o Edgar sabe que ele gosta de fazer piada. Eles se olharam daqui e começaram a rir de longe, só ali no olhar, porque eles foram integrados. E isso é muito importante. A gente entender que na vida de igreja, na vida de comunidade, a gente precisa se doar. E a gente precisa também abrir a nossa vida. A gente não vai criar laços significativos se a gente não decidir interagir e se integrar. Mas nessa caminhada a gente vai entendendo quem é Jesus e a gente chega no próximo ponto, que é a pessoa que tem um interesse em conhecer mais Jesus ou tomou uma decisão e ela já disse, olha, eu tenho fé na graça. Por que um interesse? Porque eu falei aqui que Jesus é o próprio Deus que morreu por nós. Como que eu sei que Jesus é Deus? Nós temos argumentos para isso na Bíblia. Tá, mas por que a Bíblia é confiável? Nós temos argumentos para entender por que a Bíblia é confiável. Quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo, como o pecado entrou na humanidade? Tudo isso é passado no nosso discipulado, conhecendo Jesus, que foi o estudo que o Adelson fez com os guris, para que a gente possa entender por que a Bíblia é confiável, o que significa o batismo, como que o pecado entrou no mundo. Tudo isso é muito bem explicado ali, e é um momento onde as pessoas podem fazer perguntas. Aí a pessoa então toma a decisão pelo batismo, ela é batizada, ela dá esse próximo passo. Porque não é fez o estudo, mergulhou, tá, gente? É uma decisão de cada pessoa. Então, logo depois disso, a gente leva a pessoa a entender qual é a visão, a missão, os valores que a gente tem como comunidade. A Igreja Batista da Comunhão tem uma visão, que é quem nós queremos ser. Nós queremos ser uma igreja que ama a Deus de forma muito profunda, de forma muito sincera. A gente quer ser uma igreja que ama as pessoas de forma relevante. E a gente quer ser uma igreja que ama a si mesmos. Cada um a si mesmo, de forma equilibrada. Então isso tudo é visto num discipulado de membresia que quem passa é o Davi. Ali a pessoa vai entender como que a gente vai construir isso através da nossa missão, que é quebrar as barreiras, compartilhar com as pessoas um lugar melhor para elas estarem, que é o Senhor Jesus. A gente ama as pessoas, a gente quebra barreiras para poder levar Jesus adiante. Mas isso tem parâmetros? Tem. E ali a gente entende por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz e por que a gente não faz as coisas que a gente não faz. Mais uma vez, a pessoa não fez isso e automaticamente se torna membro da igreja. É mais uma decisão da pessoa. E então a gente chega no nosso discipulado para ministérios, que se chama hoje Cooperando com Jesus. Esse estudo nos ajuda a entender que todo ministério tem a ver com entregar amor. Como eu falei para vocês, eu não arrumo cadeiras, eu entrego amor através da organização do ambiente. Eu entendo que o evangelho vai ser expandido através daquilo que eu estou fazendo. E isso a gente vê ali no nosso discipulado de ministérios. No final desse curso, a pessoa recebe um questionário, onde ela vai tentar entender melhor, orar, conversar com pessoas para ver quais são os dons que Deus deu para ela, quais são as habilidades que ela tem que Deus pode usar no ministério, quais são as dores que o Espírito de Deus curou em ti e que Deus quer te usar para que tu cure a vida de outras pessoas, para que tu possa ser bênção na vida
de outras pessoas. E então a pessoa passa a servir ministerialmente na igreja. E aí ela vai ter sempre as características de ser uma ovelha e de ser um sacerdote. Uma ovelha porque vai ter um cuidado contínuo, aonde os pastores vão cuidar, aonde uns vão aconselhar os outros, aonde a gente vai cuidar de cada um sendo pastoreado. Mas também sendo um sacerdote, servindo as outras pessoas e levando as pessoas na direção de Deus. E durante todo esse processo, cada um de nós precisa evangelizar, levar o amor de Jesus, testemunhar sobre o que Deus tem feito em nós, vivendo uma vida relevante através do serviço. E veja bem se tu está olhando para isso agora e se assustou. Não, mas eu quero só visitar. Tu tem espaço no nosso meio. Seja bem-vindo. E fique o tempo que tu quiser aí. Mas eu gostaria que tu soubesse aonde a gente quer chegar. Eu começo como visitante, mas em algum momento eu estou servindo. E talvez tu seja como eu, tá, gente? Eu sou pastor de igreja e cada vez que eu vou visitar uma igreja, tudo que eu quero é que ninguém me veja. Eu quero ficar lá no último banco escondido e que ninguém olhe para mim porque eu morro de vergonha. Quem aqui já foi em igreja que cantam música Seja Bem-vindo, Visitante, e ficou morrendo de vergonha e queria se esconder? Eu também, gente, eu também, tá? Então, se tu é nosso visitante, tu quer ficar aqui, tu tem espaço. Não, Felipe, eu entendi quem é Jesus, eu fui batizado, mas eu não quero me comprometer com a Igreja Batista da Comunhão. Tu é bem-vindo, tu é bem-vinda para continuar caminhando com a gente. A gente nunca vai forçar pessoas, a gente nunca vai deformar a caminhada de pessoas, querendo puxar elas mais rápido ou botando barreiras para que seja mais devagar a caminhada de cada um. Mas é importante você saber que se tu entendeu o amor de Jesus, Deus quer continuar realizando uma obra através da tua vida, enquanto Ele te transforma. Enquanto Ele faz a obra em ti, Ele quer te usar para também levar o amor dEle para a vida de outras pessoas. E se tu já é membro da igreja e tu te viu nessa caminhada, e tu disse, eu já fiz a preparação ministerial, ou eu estou fazendo e eu quero servir mais, quais são as possibilidades? Hoje eu vou trazer de uma forma bem prática, tá? Nós precisamos de pessoas no estacionamento. Como eu falei para vocês, o estacionamento é o primeiro lugar que as pessoas têm algum contato com os servos de Deus. E se hoje a gente pode estar aqui tranquilo, é porque tem alguém lá cuidando do teu carro. Provavelmente se tu deixasse na rua, tu já ficaria, será que vão mexer? Será que não vão? Como é que tá? Como é que não tá? Então nós gostaríamos de voltar, como era antes da pandemia, de termos 2 homens servindo juntos lá no estacionamento, porque daí eles também podem se acompanhar, senão muitas vezes eles ficavam mais de 1 hora sozinhos lá no estacionamento. Então é bom, né? De noite eles assistem o louvor pelo celular ali no YouTube, até virem para cá, porque o estacionamento fecha às 7h15. Né? Então é muito importante a gente servir no estacionamento. Segundo ministério que eu queria te desafiar, talvez ser visto, tem habilidades nessa área. Libras. Olhem para a Arlise traduzindo. A Arlise está levando a mensagem para pessoas que não têm o português como a sua primeira língua. A língua brasileira dos sinais é a 2ª língua oficial do Brasil. E a gente quer alcançar cada vez mais surdos. Há 2 meses atrás a gente teve o batismo de um menino surdo aqui na igreja, que foi ganho para Jesus por um casal de surdos que são membros aqui da igreja. Como é maravilhoso quando a gente vê isso acontecendo. Mas é uma necessidade que nós temos. Então se tu tem essa capacitação, ou se tu deseja estudar isso, eu quero te dizer, você vai ser bênção. Os objetivos e os planos que a gente pode traçar com mais intérpretes são muito grandes. Próximo ministério que eu queria te desafiar a sonhar e a trabalhar junto. Batismo. Preparar o ambiente para quem vai ser batizado. Preparar um chazinho. Preparar um cafezinho. As mulheres muitas vezes usam o secador depois. Então deixa lá o secador. Separa uma toalhinha. Vem para cá e enche. Eu fiquei pensando, né? Quando eu era recém-convertido, se alguém me convidasse para poder encher o batistério e fazer parte do batismo de outra pessoa, eu ia dar pulo dessa altura de felicidade. E fui eu que fiz isso hoje, não tem problema, eu ainda dou pulos de alegria e ainda fico muito feliz em fazer isso. Mas talvez Deus queira te usar nisso. E talvez tu tenha uma visão, e provavelmente tu tem, muito melhor e mais ampla que a minha, para como essa logística vai acontecer. Ministério de recepção. Quem vai olhar para as pessoas e receber aquele olhar de amor, aquele olhar de aceitação que o Senhor Jesus tinha. Aquela pessoa que quando tu chega, aquela sensação de cheguei em casa, sabe?
tô chegando em casa. O pastor Josiel tem isso. O Luizão, que serviu muito tempo na recepção, também teve uma época que cada 10 membros da igreja, 8 eram assim: não, eu cheguei ali, o rapaz da recepção me recebeu muito bem, me mostrou o prédio da igreja, resolvi ficar. Daí, como é bom quando a gente tem pessoas no lugar certo, servindo da maneira correta. Talvez tu queira servir com as crianças, e esse ministério é um ministério que daí precisa conversar com a Carol, tem alguns passos um pouco diferentes. Casais são bênção nesse ministério, nós não deixamos homens sozinhos servirem cuidando das crianças, mas um casal casado sempre é bênção para também ter a figura masculina e trazer aquelas brincadeiras diferentes, né? Eu pastorei os pré-adolescentes, e há muitos anos atrás eles chegavam em mim e diziam assim: não aguentava mais as crianças, era só pintar. Aqui não, aqui é bola, é água. Os pais que estão vindo agora mais novos, tá? Os juniores de 8 até 12 anos, o banho é depois do culto, não é antes, tá? Porque eles vão embora suados. O Edgar riu de nervoso lá do fundo, né? Eles vão embora, ou foi o Jonas, não sei. Eles vão embora suados, felizes, ouvindo a mesma mensagem que vocês e entendendo o amor de Jesus. Quer trabalhar com crianças, entende que esse é teu chamado, me procura, eu vou te colocar em contato com a Carol. Qual outra área tu quer servir? Eu não sei, mas a gente está aqui para te ajudar a realizar as boas obras que Deus preparou de antemão para que tu realize. Isso é ser igreja, é a gente poder caminhar juntos, sendo transformados, sendo usados por Deus. E aí eu me encaminho para o final da mensagem, indo para a aplicação diante de tudo isso que eu falei. A ilustração que eu usei foi caminhando. Por isso, se esse é o título da mensagem, eu queria te fazer um desafio, que é: identifica aonde tu está na tua caminhada e dá o próximo passo. Talvez hoje tu entendeu que tu ainda é uma pessoa que está morta nos teus pecados. E isso poderia ser fonte de desespero na tua vida, mas não é, porque hoje tu também entendeu que existe uma vida dada de graça para ti. Custou um preço altíssimo para o Senhor, que foi dar o único filho dele para morrer naquela cruz por nós. Mas, se tu entendeu isso, a boa notícia é: existe vida. Dê o próximo passo, entenda mais quem é Jesus. E se tu quiser caminhar nessa direção, a gente quer, como igreja, como família, caminhar contigo. Talvez tu já entendeu que tu está salvo, que tu já tem fé na graça de Deus e tu está pensando: tá, e agora? O que eu vou fazer? Te aprofunda nesse amor todos os dias. A realidade sublime do amor de Deus pode se tornar algo banal nas nossas vidas. A gente muitas vezes se lembra lá de trás, quando a gente foi salvo, e a alegria que a gente tinha pelo amor imerecido, mas isso muitas vezes é tão grande que se torna comum na nossa vida. Eu lembro quando eu entendi que Jesus tinha morrido e ressuscitado por mim, e eu lembro de dobrar o meu joelho no meu quarto e dizer assim: por mim, Senhor? Eu? E entender o Espírito Santo dizendo: sim, Felipe, eu morri por ti, é isso aí mesmo. E eu dizer: eu? E ele dizer: sim, Felipe, é isso daí. E eu chorar por um tempão lá na presença de Deus. Eu lembro de músicas que me marcaram, que me ajudaram a entender melhor isso. Não se acostume com essa realidade maravilhosa de que Deus te ama, de que tu é salvo, de que tu é salva pela fé na graça de Deus. E talvez tu queira realizar boas obras, ou tu já esteja realizando boas obras. Meu desafio para ti é: onde tu está? Dá o próximo passo, segue adiante. Deus tem mais para ti, Deus quer te levar mais além. Enquanto a gente canta essa música, eu queria te convidar a pensar em onde tu está, da onde Deus te resgatou e para onde Deus está te levando. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu amor imerecido, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque sem a gente merecer, quando a gente ainda estava totalmente morto nas nossas transgressões, tu demonstrou o teu amor por nós, tu morreu no nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. A gente jamais vai ser capaz de pagar esse amor, a gente jamais vai ser capaz de merecer. Então a gente só se alegra, Senhor, na tua misericórdia que é sem fim. O teu perdão é o que nos traz paz, o teu perdão é o que nos traz vida. Mas Deus, a gente também entende que tu tem algo a mais para a gente. Tu também tem obras para que a gente realize. Por favor, Senhor, não deixa com que de alguma maneira a gente fique cego para as oportunidades que tu está nos dando, Senhor, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos vizinhos.
e na nossa igreja local. Nos ajuda a realizar as boas obras que Tu preparou de antemão, e que essas boas obras, Senhor, levem o Teu reino adiante, levem a boa notícia de que Tu nos amou sem a gente merecer para mais pessoas. Que pessoas que não têm mais esperança encontrem em Ti a esperança. Que pessoas que não entendem o seu valor, entendem que elas têm valor em Ti, por terem sido criadas à Tua imagem, à Tua semelhança. Que pessoas que olham para si mesmas e acham que foram um erro, um engano ou qualquer coisa assim, sejam transformadas pela certeza de que Tu mesmo formou cada um de nós no ventre da nossa mãe, que Tu mesmo sabia que cada um de nós viria à existência antes de ter fundado o universo. Muito obrigado, Senhor, por ser esse Deus presente, esse Deus planejador, esse Deus amoroso, esse Deus resgatador. Senhor, muito obrigado pela honra e pelo privilégio que é nós servirmos na Tua obra. A gente reconhece que a gente não pode oferecer nada dos nossos corações, mas que se Tu habitar em nós, grandes coisas vão acontecer. Que cada vez mais, Senhor, a Igreja Batista da Comunhão, Senhor, seja conhecida por realizar as Tuas obras. Que daqui a centenas de anos as pessoas esqueçam o nome de quem estava aqui hoje, mas se lembrem daquilo que Tu fez através de nós. Que a gente continue sendo visto e lembrado como um canal do Teu amor nesse mundo, Deus. Nós cremos, Senhor, que sim, a igreja local é a esperança do mundo, porque é através dessa comunidade de pecadores salvos que Tu te revela a outras pessoas. Faz coisas extraordinárias no nosso meio, Senhor. Eleva os nossos olhos para Ti em todo o tempo, Senhor. Nos permite nos alegrarmos diante de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue nos guiando e nos mostra qual é o próximo passo que Tu deseja que a gente dê. É no Teu nome que nós oramos, Senhor. Amém. Nessa noite, a gente vai viver as duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a igreja. Uma delas era o batismo, que era a gente, uma vez que entende que somos pecadores, fomos salvos, nos identificássemos com a morte de Jesus e com a ressurreição de Jesus. Mas também a gente vai relembrar aquilo que Jesus nos ensinou no dia em que Ele foi traído, na última noite dele, antes dele ser preso, ter aquele julgamento opressivo durante a madrugada, ser executado no outro dia de manhã e ter vencido a morte no terceiro dia. Ele falou uma coisa para os discípulos dele naquela quinta-feira de noite. Ele pegou um pão, ele partiu o pão e ele disse: esse é o meu corpo, que está sendo dado em favor de vocês. E Ele tomou do cálice e Ele disse: esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, é o novo contrato que eu estou fazendo com vocês, é a nova forma que vocês vão entender o que é a salvação. Quando a gente participa da ceia, o que a gente está dizendo é que a gente crê que o corpo de Jesus foi entregue naquela cruz para que nós fôssemos salvos, que Ele morreu e o corpo dele foi moído no nosso lugar. E o que a gente está dizendo é que o sangue dele é o que nos purifica, é o que nos dá livre acesso ao Pai. Por isso, Ele mesmo disse: façam isso em memória de mim. Quando a gente participar da ceia hoje, a gente vai estar relembrando aquilo que Ele fez. Mas Ele também continuou e Ele também disse: façam isso até o dia que eu voltar para beber do vinho novo com vocês. Quando a gente participa da ceia, a gente está dizendo para todo mundo que está olhando que a gente crê no que Jesus fez, mas que a gente crê que um dia Ele volta, que um dia Ele nos busca e que todo mal vai acabar, que tudo vai ser refeito e que a criação nova vai ser maravilhosa. Por isso, eu queria te dizer que se tu crê nessa mensagem, tu é apta a participar da mesa do Senhor. A Bíblia diz que ninguém participe indignamente. E aí, o texto segue e nos diz que participar indignamente é sem discernir o corpo e o sangue. Por isso, o que uma pessoa precisa para participar da ceia do Senhor? Entender que o pão representa o corpo de Cristo que foi dado por nós, e entender que o cálice significa o sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança. Se tu crê nisso, tu é totalmente bem-vindo, bem-vinda a participar dessa mesa. Não é pelos nossos atos de justiça, não é pelo que a gente fez de bom, é por aquilo que Ele fez
por nós. Por isso, enquanto a gente canta essa música, eu quero te convidar a sair pelos corredores centrais, vir até aqui na frente, passar o álcool gel na sua mão, tomar os elementos da ceia e voltar para o seu lugar pelos corredores laterais, para que juntos a gente possa participar desse momento, anunciando o que Jesus já fez e o que Ele ainda vai fazer. Deus abençoe. Seu sofrer participar da sua obra, eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. A cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi por sua cruz, morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. A cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A cruz chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Esse amor maravilhoso que quebrou a dureza do nosso coração, que nos chamou para perto de Deus, é o que a gente celebra nessa noite. Esse é o motivo de alegria, é um motivo de tristeza a gente entender o que Jesus sofreu, mas é justamente isso que nos dá esperança. É exatamente essa a maior prova de amor que já houve. E aqui juntos a gente anuncia que isso nos transformou, que juntos a gente participe da ceia do Senhor, sabendo de tudo que Ele já fez e sabendo que um dia Ele volta. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu corpo, pelo Teu sangue. Muito obrigado por nos encher de alegria. Muito obrigado por ter nos dado a vida. Muito obrigado por Tu ser quem Tu és, Senhor. Muito obrigado por não ter desistido de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo que Tu fez, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, e em Ti nós confiamos. No Teu nome nós oramos. Amém. Eu queria te convidar a cantar mais uma vez essa música, essa última parte, porque essa é uma música que marcou muito o início da minha caminhada com Jesus. E eu gostaria que Deus falasse contigo também. Pela cruz
quebrantado por seu amor. Na cruz te chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Você pode se assentar. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. E quando a gente pensa em constrangimento, normalmente a gente associa com vergonha, né? Mas o constranger ali, no sentido em que esse texto bíblico foi escrito, é no sentido de pressionar de todos os lados fragmentos para que permaneça uma coisa só. E assim nós somos sem Jesus, fragmentos. Mas Jesus vai juntando os caquinhos, vai restaurando, vai fazendo um poema nas nossas vidas, né? Graças a Deus por isso, que esse amor sempre nos constranja e que a gente sempre celebre esse amor de Jesus. Eu quero chamar o JP aqui. O JP é o João Pedro, porque nós estamos recebendo ele nessa noite como membro da nossa comunidade. Hoje pela manhã nós recebemos a Thaís como membro da igreja. Deus tem feito um movimento muito bonito de crescimento. Nós temos crescido em comunhão, temos crescido em número. Só para lembrar, os últimos 3 meses, aqui em outubro, nós tivemos a alegria de batizar o Gelson, o Igor, a Renata, o Pedro. Mês passado tivemos a alegria de batizar a Sabrina, hoje o Dani, o Samuca. Glória a Deus, porque Ele tem salvo pessoas têm se comprometido com Ele. Todos os meses também a nossa família tem aumentado com pessoas que o Senhor tem trazido para o nosso meio. E hoje pela manhã então a Thaís e o JP. Só que o JP, chega mais aqui, JP, aqui, para quem está em casa também se alegrar conosco. Lá o Guto fez um sinalzinho de obrigado. O JP conheceu Jesus aqui no nosso meio, cresceu aqui no nosso meio, e está voltando. Isso alegra muito, 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 muito o nosso coração, e a gente gosta de ouvir de cada pessoa que está se tornando membro da nossa família aqui na comunhão, da sua própria boca, por que decidiu congregar? Compartilha com a gente aí, João. Bom, que nem ele falou, né? Eu me converti aqui, cresci aqui desde os 6 anos, eu tô por aqui. Só que aí ano passado eu troquei de igreja, e aí faz uns 4 meses, eu acho, eu vim num culto de domingo e eu relembrei praticamente tudo que eu tinha vivido aqui. E aí veio algumas pessoas que fazia tempo que eu não via, e desde criança que eu convivia junto, e mexeu muito comigo, assim. E aí eu resolvi voltar a congregar aqui. E é isso, foi onde eu cresci como pessoa, cresci com Jesus, então é isso. Benção, JP. O JP, quando ele teve esse tempo fora, em outra igreja, a gente abençoa. As portas da comunhão estão abertas para ir, estão abertas para voltar, né? Nós não nos sentimos donos de ninguém, todo mundo precisa ser amado, e amor tem liberdade, né? Mas quando o JP foi, a gente ficou muito triste, porque a gente veio estruturando ministérios, desde o ministério com crianças, com o JP, que é o paciente zero, né? A gente não tinha um ministério com crianças tão organizado, e aí vendo a necessidade do João Pedro, trazida pela família, a gente começou a estruturar numa nova etapa o ministério com crianças. Nós não tínhamos um ministério com juniores. Opa, o João Pedro está virando junior, né? Aí é um tempo de organizar o ministério com junior. O João Pedro está se tornando adolescente, né? E vai marcando esse momento. Agora se tornou jovem, está aí um cara bonito, um cara trabalhador, né? E a gente tem visto assim o desenvolvimento total da vida dele, assim. E agora a gente está justamente nessa fase de estruturar o ministério com jovens, né? João Pedro, a gente quer estruturar o ministério da terceira idade, então não vai mais embora, fica aqui, né? Vai indo assim, né? Tu é o paciente zero aqui na comunhão. Então que bênção que o JP voltou, né? Glória a Deus pela vida dele, a gente quer celebrar isso. Então eu quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez e pôr as mãos na direção dele para nós abençoarmos a vida dele. Senhor, nós te louvamos pela vida do João Pedro. Obrigado porque um dia, na eternidade, o Senhor decidiu criá-lo e o Senhor não comete erros. Então o João Pedro é mais um acerto do Senhor. Nós celebramos a vida dele, a salvação dele e o fato de congregarmos juntos na mesma comunidade de discípulos teus. Obrigado por trazer o João de volta.
Isso realmente alegra o nosso coração. Nós pedimos que tu manifeste sempre a tua bênção, de maneira que ele consiga perceber e ver sempre o Senhor agindo em seu favor, sempre sendo o centro da vida dele. Que os sonhos dele estejam nas tuas mãos, que o realizar dele seja um realizar do Senhor através da vida dele, que sempre venham muitos frutos, que agradem ao Senhor e façam bem a ele e às pessoas ao redor dele. Em nome de Jesus, amém. Manifestamos nossa alegria. Bênção, você pode sentar por mais alguns instantes. Ser membro de uma comunidade é decidir ser abençoado e deixar Deus abençoar através da sua vida, num grupo de pessoas que não é mais importante ou menos importante que outras pessoas, mas com quem nós temos um compromisso de coração. O processo de membresia, que é um daqueles que o pastor Felipe trouxe aqui hoje, ele marca passos importantes de algo que é do coração. Então, por exemplo, o João Pedro já era membro da igreja, porque é a igreja de Jesus, não é a gente que decide se é membro e se não é. Mas esse momento, ele tem um simbolismo, no qual o João Pedro manifestou o desejo de se tornar membro da igreja como aliança. O Felipe falou hoje sobre aliança, não sei se o Felipe falou de noite sobre aliança, mas pela manhã ele falou. A aliança não faz o casamento, mas ela é um sinal público de que a pessoa é casada. Então, não é vir aqui que tornou o João Pedro membro da igreja, mas vir aqui à frente sinaliza que sim, ele faz parte dessa comunidade de discípulos. E aqui ele tem um compromisso de ser pastoreado, aqui ele tem um compromisso de ser cuidado e também de cuidar dos seus irmãos e de suas irmãs. Se você tem frequentado algum tempo aqui e está tomando a decisão também de fazer parte da família Comunhão, eu peço que você preencha esse cartão antes de ir embora, tem aí nessas capinhas douradas, e aí você marca: eu quero me tornar membro da igreja. Eu vou entrar em contato com você, a gente vai conversar sobre o que significa isso, e no final desses encontros que nós vamos ter, você vai dizer: não, eu não acho que não era isso que eu queria, não acho, sim, eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte dessa construção. Talvez pela primeira vez hoje, Jesus ficou claro para você. Você entendeu quem é Jesus e o que Jesus fez na sua vida. Marca nesse cartão: eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Talvez você já tenha crido em Jesus, mas não tenha entendido bem quem Ele é, o que a Bíblia diz. Você pode marcar nesse cartão: gostaria de entender melhor a Bíblia. A gente vai entrar em contato também, oferecer para você possibilidades de estudar a Bíblia, sem custo nenhum, de maneira informal, olho no olho, conversa franca, tranquila. Talvez você precise de alguém do seu lado nesse momento, está passando por algo difícil, dúvidas, dificuldades, lutas, angústias, inquietações. Nós temos uma equipe aqui para cuidar de você, a igreja como um todo, mas pessoas que estão ali na linha de frente para cuidar de você. Então você pode marcar: gostaria de um atendimento pastoral. Coloque seus dados, seu telefone, e nós vamos entrar em contato. Eu só não vou entrar em contato com você se eu não entender a letra ou o número ali, certo? Então coloque bem calmo. Talvez você não tenha tomado decisão nenhuma, mas talvez você pense: eu acho que voltar, eu volto um dia. Marca aqui: visitarei outras vezes, só para me dar o privilégio de mandar um WhatsApp para você agradecendo a sua presença. Você já fica com o meu contato lá, e é isso aí. A gente é testemunha de Deus, mas não é aquelas testemunhas que ficam lá batendo na sua porta o tempo todo. Então não vou ficar mandando WhatsApp toda hora, mas pelo menos você tem lá o meu contato. Nem isso eu estou decidindo, mas eu tenho algo que eu gostaria que vocês orassem por mim durante a semana. Preencha aqui embaixo o pedido de oração pela sua vida, pela vida de alguma pessoa. Escreve aí. Você pode olhar esse cartão só por curiosidade, não é porque você pegou que você tem que entregar. Depois de preencher, você fica em pé, dá 3 pulinhos e canta a sua música favorita. Não é assim. O pastor Felipe falou que não tem nada disso, né? Antes de ir embora, entrega lá no balcão. Só deixa ali no balcão com a Sandra, não precisa nem falar nada. Só deixa lá o cartão, ele chega em mim e eu entro em contato com você durante a semana, certo? Se você quer ver essa família na fé, vem junto com a gente, certo? Nós somos uma igreja simples, porém com profundidade. A simplicidade está no nosso jeito de falar, está no nosso jeito de vestir, está no jeito de sermos, está no fato de vivermos juntos como família, mas a profundidade reside no fato de que nós estamos centrados em Jesus Cristo. Nada pode ser mais profundo do que isso. Okay? Antes de ir embora, depois de cantarmos essa música,
passa um tempo aqui conversando, se apresentando, conhecendo algum material de qualidade de edificação que tem lá. Recomendo pensar na questão dos devocionais. Se quiser tirar alguma dúvida, conversar comigo, com o pastor Felipe, o pastor José está de férias, a gente vai ficar por aqui mais um tempo, estamos à disposição. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por receber o nosso culto desta noite e pelo que a gente pôde vivenciar aqui, ver um passo tão importante na vida do Dani, do Samuca. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo na vida dele, nos usando nesse processo. Isso é um privilégio para nós. Nós te agradecemos porque com música, mas com fé, a gente pode chegar na tua presença e dizer coisas boas e verdadeiras a teu respeito, porque de fato tu és digno. Obrigado pelas pessoas que o Senhor salvou essa noite, pelas dúvidas que foram respondidas e pelas dúvidas que essa noite o Senhor está gerando no coração, que vão levar a uma busca por respostas que serão encontradas em Ti. Nós te louvamos por isso, pedindo que o Senhor nos abençoe durante essa semana, marque a Tua presença em nossas vidas, levando cada um ao próximo passo, e que assim, Senhor, o Teu amor seja recebido por cada pessoa, que a graça do Senhor Jesus seja recebida por cada pessoa, que a comunhão que há no Espírito Santo seja vivida por cada pessoa aqui, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos nos colocar em pé e encerrarmos a celebração louvando aquele que é digno da honra e da glória. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. La cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. La cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aplauda o Senhor nessa noite. Amém. Te agradecemos, Jesus. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus.